Boa noite a todos. Mais uma vez sejam bem-vindos. Obrigado, Thaís, por essa prece linda, que vai colocando a gente no lugar, né? Vai fazendo presença nesse ambiente. A minha proposta hoje é de trabalhar com vocês um tema que, a princípio, a gente parece, na minha cabeça, ainda continua sendo um pouco árido, sabe? Um pouco difícil de ser pensado, de ser trabalhado mesmo dentro de conceitos. Mas eu entendo, como a Thaís falou, que a gente busca harmonizar-se. E quando a gente busca harmonizar, a gente busca isso. Frequenciar melhor, fazer boas sintonias. E aí eu fico me perguntando o tempo todo, será que nós efetivamente sabemos o que é frequência? O que é sintonizar melhor, fazer boas sintonias com os espíritos? Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que nós podemos fazer isso? E eu fiquei pensando e repensando, porque na verdade eu montei esse material para a gente trabalhar junto ao nosso grupo de exercício mediúnico, que é um grupo de estudo, mas não, isso tem que ser levado a público. Nós temos que saber como fazer isso melhor. E a pergunta que eu faço é, o que é frequência? E o que é sintonia? Quando nós falamos em frequência, falamos em sintonia, a gente lembra de quê? Energia, não é? Tudo é energia. A gente joga tudo para energia. Energia ruim, com energia baixa. Preciso sintonizar os espíritos, preciso fazer boa frequência com os espíritos, com Deus. Mas a frequência e a sintonia, ela efetivamente tem a ver com energia. Será que tem? Vamos pensar sobre isso juntos, então? Olha só, Kardec vai dizer para a gente no Livro dos Espíritos que existem 3 elementos que compõem o universo. O primeiro elemento é Deus, o segundo, Espírito, e a unidade básica da matéria, que ele chama de elemento cósmico da matéria, elemento cósmico universal. E o que são esses 3 elementos? Nós temos que Deus é o Criador, tanto do Espírito quanto das unidades básicas. Ok? Até aqui todo mundo estamos juntos, né? Daqui para baixo há um despenhadeiro que nós vamos ver se a gente consegue ir juntos. Vamos tentar. Pela sua essência, cada um desses elementos não se confunde com o outro. Deus é Deus, Espírito é Espírito, e as unidades básicas da matéria são as unidades básicas da matéria. Um se transforma no outro? Não. Em princípio, não. Cada um desses elementos tem a sua essência. A sua essência como origem e como criação. Ok? A unidade básica seria o corpo? Unidade, nós vamos discutir isso ainda. Vamos pensar sobre isso. Unidade básica da matéria. Sendo cada um desses elementos puros na sua essência, eu preciso que vocês guardem isso. Um não se confunde com o outro. Deus é Deus, Espírito é Espírito, e unidade básica da matéria é unidade básica da matéria. E o que é essa unidade básica da matéria? Quando nós pensamos em unidade básica, nós pensamos na menor partícula da matéria, né? No elemento minúsculo, no menor elemento que a gente possa imaginar da matéria. Veja, 500 anos antes de Cristo, Demócrito vai dizer para a gente que existe um elemento básico e que esse elemento é indivisível. Ou seja, é a menor partícula, o menor pedaço de matéria que a gente possa imaginar. Já em 1803, 1807, nós temos a descoberta do átomo, que até então nós tínhamos ele como
o menor elemento que nós poderíamos conhecer. Não é isso? O átomo. Marco, o que é o átomo? São todos os elementos que compõem matéria nesse universo. São todos os elementos que compõem matéria, inclusive o nosso corpo. Esse papel é feito de átomo. Essa cadeira é feita de átomo, esse chão, nós, tudo que nós conseguimos ver feito de átomos. Lembra da tabela periódica? Lá estão os elementos. Os átomos que nós trabalhamos muito, que nós pensamos muito. O cálcio, o ferro, o fósforo, o ouro, a prata, chumbo, sódio, aquele mundo de elementos. Claro que existem muito mais, mas que nós vamos aos poucos conhecendo. Já recente, posso dizer assim, 1980, vem a física quântica e diz para a gente assim, o átomo, que ele é representado assim, está vendo aqui, esse elemento, ele não é a menor partícula. Ele é composto de outras partículas. E quais são essas partículas? O elétron, o nêutron, prótons, bóson, quarks, gluons, fótons. São 60. Eu trouxe esses aqui. São 60 já conhecidos. Então conseguiram destruir um átomo para ver quais eram os elementos. Será que esses elementos aqui seriam os elementos básicos? Nós ainda não sabemos. A ciência é muito pequena perto da criação de Deus. Mas nós temos, por enquanto, esses elementos como as menores partículas que nós conhecemos. E por que nós falamos em energia? Porque, em princípio, nós temos esses átomos aqui, esse átomo, ele é composto de nêutron e prótons que ficam aqui no meio. E em volta dele ficam os elétrons enlouquecidos, girando em elipse e provocando energia, gerando energia. Em princípio, a gente tinha que a matéria era oposta à energia. Uma coisa era matéria e outra coisa era energia. Hoje nós sabemos que a matéria é energia. Por que a matéria é energia, Marco? Porque toda matéria é feita de átomo. E átomo gera energia. Então, quando nós falamos de passe mediúnico, nós estamos falando de entrar num campo de ação, de uma energia que nós temos em volta, que os nossos átomos promovem essa energia. Que aqui na casa nós chamamos de campo de ação. Existem outros segmentos doutrinários que dizem de aura, por exemplo. Então, o nosso corpo vai gerar essa energia. Porque são feitos, nós todos somos feitos de átomos, que deixaram a sua individualidade um dia para se agrupar uns com os outros e nos dar essa forma que nós precisamos de constituir. Mas o que é energia, afinal de contas? Energia, do grego energia ou ergos, significa uma força de ação, uma força de trabalho, uma força que promove. O que é energia? Uma força que promove. É uma força. É um campo. Hoje nós falamos em elétrico, mas ele é muito mais do que elétrico, porque ele é composto de todos esses elementos aqui, que gera uma força, que gera uma promoção de uma força que vai além dele, para fora dele. Então, se nós temos essa peça, essa matéria gera uma energia que vai para fora dele, para além dele. Como ela é uma força elétrica, ela vai para fora dele. Como ela é também magnética, ela retrai e fica em volta dele. Ela não se expande para o mundo. Eu vejo essa força? Vê.
Se eu acender uma vela aqui e apagar as luzes, vocês vão ver em volta daquele fogo uma força, gerando uma força para iluminar esse espaço. Se nós ficarmos na absoluta escuridão, vocês serão capazes de ver essa força chegar até as paredes. Mas se eu acender as luzes, a gente vai vê-la aqui. Então, depende da capacidade que nós temos de ver essas forças. Essa propulsão de força, vamos dizer assim. Então, nós vamos ficar aqui com energia, é essa força geradora. Ok, gente? Se não estiver entendendo, eu peço que me pergunte, tá? Para que a gente possa caminhar junto, tentar elevar isso aí. Os meus olhos, existe a persistência que me faz ver as coisas em unidade. Por isso é que eu não vou ver nessa cadeira ou nesse aparelho um monte de energia girando aqui. A condensação dessa energia vai ser feita pelos meus olhos, pela persistência dos meus olhos. Se eu olhar para esse ventilador parado, eu vou ver as pás. Mas quando ele gira, eu vou ver a unidade. Eu não vou ver as pás, eu vou ver a unidade. Por quê? Por causa da persistência dos meus olhos, que é a capacidade de ver. Então, se a gente fosse ver um átomo, a gente veria mais ou menos isso aqui. Se a gente fosse ver uma energia, a gente veria mais ou menos esse campo de vibração ali. É mais ou menos isso. Ok, gente? Até aqui, tudo bem? Então, eu tenho esse material aqui que vibra, ou seja, que gera uma energia. Isso aqui está pulsando. A gente não consegue ver, mas isso aqui está pulsando. Apesar de ser um polímero, né? Podia pegar uma outra coisa mais viva. Mas imagine que isso aqui seja uma pedra mais viva do que o polímero. Então, ele vai vibrar. Então, é uma força que vibra e essa vibração vai. Então, é como se tivesse um ponto que vai girando, vibrando, girando, vibrando e mandando essa força para todo lado. Ok, gente? E aí nós vamos ter a representação disso. A gente vai ter a representação da energia através de quê? De ondas. Por que ondas? Porque é como se fosse aqui, ó, uma força propulsando algo que gira e que vai. Enquanto vocês estão olhando aqui, ela girar, vocês estão vendo um círculo. Mas para quem está olhando de lado, a força indo, está vendo, é como se fosse a corda. Sabe quando a gente bate corda? E a corda faz aquelas ondas e nós vamos ver essa representação aqui, ó, de ondas. Ondas que vão levando essa força. Eu só quero que vocês guardem isso, que a energia, ela é representada por ondas. Então, a minha energia, ela é representada por onda. Eu consigo ver o átomo ou a forma de um átomo? Não. A gente reconhece o cálcio, ou o ferro, ou o oxigênio, pela quantidade de força que ela faz, ou de vibração que ela faz, ou de energia que ela emite. Então, eu tenho um aparelho que eu vou medir aquela energia e vou saber, isso aqui é um átomo, isso aqui é um fósforo, ou isso aqui é um ferro. Eu não consigo ver a forma. Ok? Então, eu vou conhecer os elementos pelo quanto que ela é capaz de vibrar, pelo quanto que ela é capaz de emitir energia. As partículas, então, elas não são conhecidas pelas suas formas, elas são conhecidas pelas suas capacidades de vibrar. E o que é vibrar? É ressoar. Eu ressoo. Eu faço isso aqui, ó. Eu vou emitindo essas ondas. E quando eu emito essas ondas, quando eu ressoo, quando eu lanço energia, eu estou frequenciando. Isso é frequência. Frequência é a capacidade de energia que eu sou capaz de emitir.
Até aqui tudo bem? Tudo bem, gente? Pode seguir? Então, a capacidade que um cálcio é capaz de emitir de energia, aquela é a frequência dele. Então, eu conheço um cálcio pela sua frequência, ou seja, pela capacidade que aquele cálcio tem de emitir uma energia ou uma vibração. Ok, todas não emitem vibração? Sim, mas aí eu tenho que ter um parâmetro, que é o tempo. Então, dentro de 1 minuto, quantas vezes isso vibra? 20 é cálcio. Ok? 21, ferro. Chutando, tá, gente? Não é isso. Só para a gente ter ideia. Então, e como é que eu vou mensurar isso? É pela onda. Na crista, quanto tempo leva para fazer isso aqui, ó? Encontrar essa crista. Quanto tempo leva para fazer uma onda? Essa é a quantidade de vibração. Quando nós falamos em energia elétrica, nós falamos em 1 segundo, ele é capaz de fazer 60 ondinhas. O que nós demos o nome de hertz. Então, nós temos hertz. 1 hertz, 60 vibrações por segundo. Em outros elementos, nós vamos dar outros nomes. Então, quanto é capaz de fazer essa voltinha aqui, de uma crista a outra? Essa é a frequência. Por quê? Porque frequência é a repetição. Ele foi, voltou e foi de novo. Repetiu lá em cima. Repetiu lá em cima. É a mesma coisa que nós pensamos. O irmão Leocádio Zé Corrêa vai dizer para a gente assim: qual é a frequência de felicidade na sua vida durante 7 dias? Quantas horas ou quantos minutos em 24 horas você foi feliz? Você é feliz? Então, qual é a frequência de felicidade na nossa vida em determinado período de tempo? Quantas vezes durante a semana eu sou capaz de vibrar pela felicidade? Percebe? Entende? Ou quantas vezes a felicidade se repetiu em mim durante 7 dias? Por quanto tempo? Entendeu até aqui? Quanto tempo? Quantas horas? Isso é frequência. A felicidade é frequente na sua vida? A sua permanência em contato com Deus é frequente? Quanto tempo você vibra, ou quanto tempo você emite essas ondas até o seu Criador durante determinado tempo? Essa é a frequência. Todos os elementos materiais produzem essas vibrações, essas energias. E isso é quase que mecânico, é deles, faz parte deles. Nós, um pouco diferente, nós somos diferenciados, os elementos vivos são diferenciados. Quanto que eu tenho de cálcio? Quanto que eu tenho de ferro? Quanto que eu tenho de lítio? Quanto que eu tenho de oxigênio, de hidrogênio? A soma disso é que vai dar a minha frequência de energia. E cada um de nós vai ter a sua frequência, porque somos diferenciados. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm mais ferro nas suas composições do que eu. Né? Então, a soma disso é diferente. A soma de todos nós é por conta de cada um de nós. Mas é só o corpo
que emite essas frequências porque nós sabemos que são feitos de átomos? Não. Os alimentos que nós comemos, porque nós já sabemos que quando nós nos alimentamos, esses alimentos vão ser transformados pelo metabolismo, pelo anabolismo, pelo catabolismo, vão ser transformados em glicose, em açúcar, ou seja, em energia, que vai ficar armazenado lá onde? No ATP. Para que serve isso? Para eu andar, para eu caminhar, para eu viver, para eu falar, para eu articular, para as minhas células se multiplicarem. Então, como é que é a energia dos seus alimentos? Depende dos alimentos que você come, porque eles também vão suplantar a sua energia, ou a sua vibração, ou o seu campo de ação. Qual é a energia do seu corpo? Mas é só a matéria, os átomos do meu corpo, os átomos dos alimentos que eu como é que produz energia? André Luiz, através de Chico, vai dizer que não. Irmão Grimm também vai dizer que não. Leocádio vai dizer que não. Eles vão dizer para a gente que os nossos pensamentos também produzem uma força propulsora que é uma energia sutil, leve, mas é uma energia. Marco, o que você chama de sutil e leve? Vou voltar aqui. Quanto mais alta e rápida essa onda, mais leve é o elemento que está emitindo aquela onda. Quanto mais ela é arrastada, mais pesado é aquele elemento que está emitindo aquela onda. E o nosso pensamento, por ele ser muito rápido, ele vai emitir uma onda mais rápida. E André Luiz vai dizer para a gente assim: recordemos ainda o pensamento atuando à feição de onda com velocidade muito superior à da luz e lembremos-nos de que toda mente é dínamo, gerador de uma força criativa. Ora, sabemos que o bem é a expansão da luz e que o mal é a condensação da sombra. Quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos, onda de energia sutil, de passagem por lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmo, em circuito fechado, e trazem-nos assim de volta as sensações desagradáveis, auridas ao contato de nossas obras infelizes. Isso é de uma grandeza em que nós devemos parar para pensar. Então nós temos um pensamento que gera energia, que gera onda, e que vai passar por lugares, e que vai fazer sintonia, que nós vamos falar agora, que vai se aliar a outras ondas que têm a mesma faixa de frequência. Vai se somar, vai voltar para a gente. Então, se você planta arroz, você vai colher arroz. Se você planta amor, você vai colher amor. Mas se você plantar discórdia, se você plantar vento, vai colher tempestade. Então, as nossas frequências, qual é a frequência do meu pensamento? Qual é a onda do meu pensamento? Ela é arrastada ou ela é vibrante? É de construção ou é de destruição? Quanto maior a frequência, ou seja, quanto maior a vibração, menor a matéria. Quanto mais elevada nossas frequências do espírito, mais próximo, mais longe da matéria ele estará. Mas o que é sintonia, afinal de contas? Sintonia, vou voltar aqui, gente. Sintonia é a capacidade que eu teria de fazer com que essa onda azul fosse próxima da vermelha.
na mesma distância, no mesmo tamanho, no mesmo comprimento. Se eu conseguisse vibrar os meus pensamentos em ondas parecidas com uma das outras, eu estaria fazendo com ela o quê? Sintonia. Então, sintonia é a regulação da emissão de frequências de diferentes modos para que elas possam vibrar em faixas parecidas. Ok, gente? Então, é essa capacidade que nós temos de engrandecer as nossas ondas ou diminuir as nossas ondas para que elas possam ir e encontrar frequências parecidas. Então, quando eu falo em frequenciar, eu estou falando em eu emitir vibrações. Se é boa, se é ruins, vão ficar ao livre-arbítrio de cada um de nós. Mas quando eu estou falando em frequenciar, eu estou falando de uma coisa que eu sou responsável por fazer. Se eu quero ter uma boa frequência, ou seja, uma boa vibração, ou uma boa energia corporal, eu vou ter que me alimentar de bons alimentos. Né? Se eu começar a comer, por exemplo, produtos inorgânicos, química pura, que meu organismo não absorve e vai eliminar, muito provavelmente eu vou ficar deficitário de alguns desses elementos que eu tanto preciso e que faz parte do meu corpo. E ficando deficitário, a onda vai ser pequena, a energia vai ser pequena, a vibração vai ser pequena, ou seja, a frequência é pequena. E aí como é que eu vou fazer? Veja os nossos ouvidos, olhos e ouvidos. Nossos ouvidos captam ondas de 20 a 20 mil hertz, ou seja, de 20 vezes 60 por segundo, ou 20, agora é 20K, né? Nós somos 20K. 20K hertz, 20 kHz. Então, quando nós temos uma emissão de onda, por exemplo, 100,9 ou 100 mil, meu ouvido não vai captar. O que é preciso fazer? Tem um rádio que vai sintonizar aquela onda, vai diminuir para que meu ouvido possa captar. Então eu vou ouvir, mas eu vou ouvir dentro daquela frequência que meu ouvido é capaz de ouvir, entre 20 e 20 mil. O que é isso? É a capacidade de diminuir a onda ou aumentar a onda ou a energia para que eu possa percebê-la. O que a rádio faz? Sintoniza. É por isso que nós vamos lá no botãozinho e sintonizamos. Essas sintonias, elas são presentes, elas são para agora, neste momento. Se eu tiver com uma vibração ruim de pensamento, eu posso mudá-la imediatamente. Basta e depende de mim. Porque sou eu o responsável pela frequência. Sou eu o responsável, inclusive, por fazer frequência dentro de centro espírita, para eu melhorar a minha mentalidade. Ou dentro de igrejas, ou conversando com pessoas boas. Ou fazendo pensamentos. Então, como é que nós vamos, por exemplo, alcançar as ondas emitidas pelos espíritos? Como é que nós vamos sintonizá-los? E aqui eu volto a repetir, que eu falei lá no começo. Deus, espíritos e matérias básicas são elementos distintos. Deus criou os espíritos e os elementos básicos. Se os elementos básicos compõem a matéria, e se matéria emite energia, espírito não é energia. Ok, gente? Até aqui, raciocínio. Espírito não é composto de matéria.
Espírito é espírito, matéria é matéria. Então, quando nós falamos em espírito, nós não estamos falando de energia, mas os espíritos são capazes de emitir força propulsora, como nós somos. Eles são capazes de emitir energia. Como é que vai comunicar? Pela força propulsora. Como é que ele faz isso? Como é que os espíritos se comunicam conosco? Pelo perispírito. E o perispírito é composto também de matéria. Como é que o espírito ganha forma para que a gente saiba quem é? Pelo perispírito. Por quê? Perispírito. Perispírito? Sim. O que seria o perispírito? O perispírito é um elemento quintessenciado que os espíritos se organizam pela composição. Ou seja, por que ele é quintessenciado? Porque ele não é matéria apenas deste universo, desse espaço. Então, como ele é quintessenciado, aonde o espírito vai, essa quintessência é capaz de se adensar àquele lugar ou se permitir naquele lugar para que o espírito possa estar presente. Então, quando nós, espíritos, porque todos nós somos espíritos, viemos encarnar, nós só ganhamos esse corpo porque o perispírito permite, é como se fosse uma cola, né, que vai colando os átomos e vai moldando essa forma. Tá, e aí o espírito consegue captar energia através disso, comunicar através disso? O perispírito tem as informações do espírito e a informação do corpo ou da forma que o espírito se propôs a estar nos últimos tempos. Então, no caso, o perispírito pode estar em qualquer lugar. Não, o perispírito é um invólucro do espírito. Ah, isso estou entendendo. Imagine o espírito não tem forma. Então ele tem um invólucro em volta dele, chamado perispírito. Tá? Esse perispírito é que dá a ele forma. Esse perispírito faz parte do espírito? Não. O perispírito é um elemento que acompanha o espírito. Mas, em princípio, eu quero que você pense assim, o espírito, ele tem um invólucro em volta dele, é como o ovo tem a casca. O ovo, a casca é o ovo? Não. É só um invólucro do ovo. Então, a semente tem um invólucro. E esse invólucro que o espírito tem, que nós chamamos de perispírito, ele como se fosse um elemento quintessenciado, porque não pertence aqui, não é das 4 dimensões. Então ele é quintessenciado e aonde o espírito for, o espírito é capaz de estar por causa deste elemento chamado perispírito. E esse elemento perispírito é que vai trazer para os espíritos, ou para nós, os elementos que nós precisamos de grudar aqui para dar uma forma, para que a gente possa se reconhecer, ou se materializar, ou ganhar massa para estar na Terra. E esse próprio perispírito é quem leva as informações do corpo para o espírito e do espírito para o corpo. Assim como o perispírito, que tem as informações do corpo e do espírito, se cruzam com outro perispírito e capta as informações do espírito, e aí nós vamos entendendo. Não existe para a doutrina espírita o que outras religiões chamam de incorporação. É como se eu, Marco, saísse do meu corpo e um corpo aqui entrasse, um outro espírito aqui entrasse. Não. Os espíritos, eu, Marco, espírito e o outro espírito, nós aparelhamos o nosso perispírito e eu vou captando as informações. Isso seria o quê? Frequências? Não, frequência, como eu disse antes, é a capacidade que nós temos de gerar energia, a quantidade de energia possível. Mas será então que seria uma sintonia que... É basicamente isso, assim. Então, transe, né? Então, depende do meu perispírito, de como ele vibra. Será que o meu perispírito seria capaz de fazer sintonia com o perispírito do irmão Leocádio José Correia? Tem que estar aberto para isso. Né? Não, tem que frequenciar mesmo, tem que trabalhar e fazer.
tem que trabalhar e fazer. Não, assim, não existe mágica, não existe milagre. Nós temos que ter mais essa... Trabalho, né? Nós temos que pensar que nós somos reencarnacionistas. E a gente vem trabalhando o nosso ser do ser humano, ou seja, nós espíritos, ao longo das nossas encarnações. E à medida que nós vamos nos trabalhando, nós vamos frequenciando melhores pensamentos. Entende? E frequenciando melhor pensamento, frequenciando melhor o corpo, nós vamos fazer melhores vibrações ou melhores energias que são capazes de entrar na mesma faixa de frequência de outros elementos que nós precisamos ou que nós queremos nos comunicar ou nos entender. Então, é fundamental que, se nós queremos ter o auxílio dos espíritos para nos revelar coisas do mundo que nós não conhecemos, nós precisamos fazer melhor frequência, para que nós possamos melhor sintonizá-los. Porque eles estão emitindo ondas de pensamento. Se essa onda é muito alta, ou se ela é muito baixa, é que nós vamos perceber, emitindo as nossas ondas e encontrando essas ondas. Mas muito provavelmente, aqueles espíritos que estão mais distantes da materialidade, ou seja, com um processo de evolução moral, emitem energia com frequências mais altas. Porque nós sabemos que quanto maior a frequência, menor a materialidade. O irmão Grimm vai dizer para a gente assim, aqui, gente, então, frequência. Quanto mais rápida, o comprimento da onda e a amplitude, menor a materialidade. Quanto mais espaçada, maior a materialidade. Então, um aço, um ferro, tem ondas muito mais elevadas do que os gases, por exemplo. E os nossos pensamentos, menores ainda. Mas podemos emitir ondas menores? Sim. Quanto mais pesado nós estivermos, muito provavelmente as nossas ondas serão mais difíceis. E o irmão Grimm vai dizer para a gente assim, é fundamental que se alcance a percepção que os espíritos, o mundo espiritual, representa, a título de existir, de comunicar, frequências energéticas. Portanto, tem-se que se educar para manter o pensamento partindo do bem, do entendimento, da construção moral, da busca da verdade, da reespiritualização. Quanto mais eu me reespiritualizo, ou seja, quanto mais eu busco o meu ser do ser humano, quem eu sou além dessa matéria, mais eu vibro energias com frequências altas. Quanto mais eu entendo as nossas relações do mundo, a minha com o mundo, a minha com o outro, a minha comigo mesmo, mais eu emito bons pensamentos. Quando eu passo a entender o ser humano um pouco mais, eu digo para mim mesmo, como Jesus, eu sempre uso essa expressão porque ela é muito forte. No seu local de morte, né? Como nós temos aí pela história, Jesus olha para os seus algozes e diz, Pai, perdoe, eles só fazem o que sabem. Se soubessem, fariam diferente. Olha o entendimento do sujeito. Será que nós estamos próximos disso? De olhar para alguém que só nos olhou de forma torta e para não, ele não está no dia bom. Quem sabe amanhã dá um sorriso. Mas será que nós só emitimos essa onda de pensamento? Chico conta uma história de que ele estava caminhando e uma senhora queria que ele parasse para conversar com ela e ele estava muito atrasado. E ele, meio apressado, muito atrasado, não queria nem parar para conversar com ela, mas Emmanuel disse, pare e converse com ela. Então Chico parou e deu atenção àquela mulher.
No final, ela foi embora agradecida pelo pensamento, sem falar nada, mas só o pensamento agradecendo. E Emmanuel pediu a Chico, olhe para trás e veja o que está vindo. E Chico olhou e viu toda aquela fluência de energias positivas e boas que estava vindo para cima dele. Quando alguém nos diz, muito obrigado, será que nós estamos abertos para receber essa onda de pensamento? Ou a gente diz, não precisava, não precisa disso. O mundo espiritual representa, a título de existir e de comunicar, frequências de energia. Como é essa energia? Ela é condensada? Será que a minha capacidade de ver em hertz permite que eu condense, como eu faço com a pá do ventilador, para ver esse mundo espiritual? Não. Por isso que nós estamos na Terra, para a gente ver as materialidades da Terra. Se a gente começar a ver coisas, a gente vai imaginar que a gente está louco, a gente perde a frequência e vamos para a Ritalina. E aí a energia do corpo piora. Mas quando nós também partimos do bem, do entendimento, da construção moral, buscando a verdade, nós começamos a vibrar pensamentos em que nós vamos frequenciar outros pensamentos muito próximo disso. E vamos somar, vamos fazer sintonia, vamos somar. A escolha é de cada um de nós. Depende de cada um de nós. E Kardec vai lembrar a gente na questão, quando ele comenta a questão 62 do Livro dos Espíritos. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa verdade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daqueles por quem oramos os bons espíritos, que lhes virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessita seu corpo e sua alma. Mas ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Então, nós temos aqui um mundo de informações. Primeiro, se alguém não está bem, faça bons pensamentos para ela. Se eu não tenho condições de falar com ela, se eu não tenho condições de dialogar com ela naquele momento, faça bons pensamentos. Chame os espíritos em auxílio daquela pessoa, que ela vai começar a entrar numa vibração e frequenciar outras energias que são capazes de sintonizar aquilo que você quer dizer, quando é do bem. Ao mesmo tempo, ele diz para a gente, não é a prece decorada, é a prece pensada, emitida, é a força de onda que vai trazer esse auxílio. E o nosso pensamento é uma força muito maior do que a esfera corporal. Nós precisamos saber disso. Então, gente, nota-se, que pela nossa esfera corporal, pelo nosso pensamento, pelos alimentos que comemos, nós somos capazes de frequenciar ou de emitir energias. E essa energia vai sintonizar outras energias, principalmente aquelas dos nossos pares, que também são espíritos. Existe essa possibilidade? Existe. Ela é possível. É por isso que nós somos capazes de nos comunicar, porque somos iguais, somos espíritos. Então, observando deste ponto de vista, nós temos que o espírito é capaz de sintonizar. Tudo, não. Aquilo que é possível a nós nesse planeta. Porque nós temos um corpo que nos limita bastante. Quanto de água vocês tomaram hoje? 2 copos. Pensa isso. Quanto de água eu tomei hoje? Será que a quantidade de água permite que o meu corpo vibre o suficiente? O pensamento
que nem sempre dominamos, será que esse pensamento foi capaz de vibrar positivamente o tempo todo? Ou a nossa vaidade, ou o nosso orgulho, a nosso querer retraiu esse pensamento? Aconteceu comigo isso hoje. Que bravo. Então, nós podemos frequenciar tudo? Não. Infelizmente não. Irmão Green ensina que existem as limitações do corpo físico, do pensamento, da nossa falta de controle, da nossa falta de autoconhecimento, da nossa falta de autocontrole, de autoadministração, que não nos permite fazer isso. Mas dentro do processo de elevação moral, ou seja, de agir com aquilo que eu sou, espíritos, igual a todos vocês, igual a toda a humanidade, e percebendo que nós somos iguais na essência, e que cada um de nós, na sua administração, na sua constituição, fez o seu possível, ou seja, fazendo esses melhores entendimentos de construção moral, que é a força de viver, né? A construção moral é a força de viver aquilo que eu sou. Eu acredito, Marco, que é a melhor forma, o melhor meio de nós fazermos melhores frequências. De sermos quem somos, de emitir a energia que nós podemos emitir. Porque eu vou emitir a energia que eu posso emitir, eu não vou inventar uma. Eu não vou criar um personagem que vai emitir. Não existe isso. É o que eu sou. É o que é. Deus é o que é, o Espírito é o que é. E a matéria é o que é. Mas nós nunca estamos sozinhos. Nós temos conosco os nossos irmãos, os nossos espíritos, e sempre que nós tivermos com dificuldade de fazer boas frequências, para que nós possamos fazer boas sintonias, nós podemos pedir o auxílio desses irmãos. Aqui na casa nós chamamos de espíritos, na Igreja Católica eles vão chamar de santos. Cada um chame, dê o nome que quiser dar, mas converse com seu irmão, converse com uma pessoa, e que com certeza cada um de nós vai poder fazer uma melhor sintonia, uma melhor frequência, porque a sintonia e a frequência depende de cada um de nós. Não existe mágica, não existe milagre. Ok, gente? Espero que tenha pelo menos trazido uma ideia que isso existe, para que vocês possam aos poucos ir dimensurando melhor essas ideias. Porque nas casas espíritas a gente fala muito de frequência, né? Frequenciar os espíritos, frequência com os espíritos, frequência com Deus, frequência, sintonia com os espíritos. Mas nós precisamos melhor entender isso. Porque a gente acha que o fato da gente existir, a gente vai fazer essa frequência. Não. Nós precisamos sermos. Ok, gente? Muito obrigado a todos. Obrigado pela essa oportunidade de trazer essa ideia. Espero que não tenha sido muito chato. Eu sei que é chato, mas é importante que vocês tenham isso em mente, tá bom? E que vocês possam conversar sobre isso para divulgar. Agora nós vamos fazer um momento do passe. Aqueles que quiserem fazer, pedir aos médiuns da casa que vão trabalhar o passe.